Maria tinha uma fé inabalável, né? E que a gente possa seguir o exemplo dela, né? Porque realmente para ela não foi fácil ela ver o seu filho sendo chicoteado, sendo massacrado, sendo cuspido por algo que ele não tinha feito, né? Mas a partir do momento que, quando ela apresentou Jesus no templo, Simão, o profeta, disse a ela que ela estaria gerando no ventre dela alguém que iria salvar a humanidade, que reinos seriam levantados por ele, mas que ao mesmo tempo uma lança iria ultrapassar a sua alma. Então, ela sabia de todo o propósito de Deus sobre a vida dela, e eu tenho certeza que Maria também sentiu medo, né? Teve suas dúvidas, mas ela nunca murmurou. Ela soube obedecer à vontade soberana de Deus. E que, trazendo isso para a nossa realidade, às vezes a gente não sabe esperar, a gente não sabe confiar, a gente entrega, mas ao mesmo tempo segurando, sabe? Sim. Assim, não, Senhor, eu coloco em tuas mãos, mas ao mesmo tempo, mas sim, não é. Entrega, realmente, foi o que ela fez. Ela entregou o seu filho, quando ela vê ele nos seus braços, já sem vida, ela sabe, ela sente a dor, mas ela sabe que ali o propósito tinha se cumprido. Sim. Iria ser feito através dele todas as coisas. Todas as promessas seriam cumpridas. Todas as promessas seriam cumpridas. Ela sabia que ele iria ressuscitar. E assim, eu sei que apenas através de Jesus nós podemos chegar até Deus. Mas Maria, ela teve uma importância muito grande, porque dentre todas as outras, ele a escolheu. E bendita foi o fruto dela, o ventre dela, Sim. né, por receber. E eu acredito que Deus a tenha escolhido, não por acaso, mas porque sabia do coração dela, né, e que hoje a gente consiga preservar em nosso coração coisas boas, porque é dele que provém tudo. Maria, ela foi assim, dilacerada na alma, né? Jesus foi no físico, mas Maria, ela foi na alma, e a alma nada mais é do que onde estão as nossas emoções. Então imagina você sentir e você não poder fazer absolutamente nada. O ato de se sentir impotente. De se sentir impotente, exatamente. E trazendo para os dias de hoje, quantas vezes nós nos sentimos injustiçados por uma situação que a gente vê na rua, por uma questão de injustiça social, né, e várias coisas, né, ou dentro do nosso trabalho, ou numa discussão com o nosso cônjuge. Então, assim, quantas vezes a gente se sente dessa forma, mas que hoje nós temos voz. Hoje nós mulheres temos voz. Hoje a gente tem voz, algo que naquela época não se tinha. Então, como Maria, ela se viu numa situação dessa, né? E aí eu trago como ela teve equilíbrio emocional, como ela teve inteligência emocional, porque o que é inteligência emocional? É a minha capacidade de gerir as minhas emoções e a emoção do outro. Não é eu gerir a emoção da Poliane, é eu gerir o que a Poliane, ela me atingindo emocionalmente, faz com as minhas emoções. Isso é ter inteligência emocional. Então a gente vê isso na Maria. A gente consegue ver isso de forma muito clara em Jesus. De todos os personagens, são os dois que a gente vê mais inteligência emocional, é exatamente em Jesus e Maria. Eu costumo dizer que a força de Maria não provia só
somente dela, mas de Deus. Tanto que ela conseguiu suportar, né, toda a dor do Calvário. A Maria, na fraqueza dela, é onde se podia ver a fortaleza que ela tinha em Deus. Às vezes a gente vê pessoas dentro da igreja mesmo, né? E quando se faz uma oração, foi mal. Não. Eu vejo pessoas dentro da igreja e quando se faz uma oração, se fala muito assim, eu quero, Senhor, eu quero me parecer contigo, eu quero ser como você, eu quero refletir a tua imagem. Interessante porque quando o Tarcísio esteve aqui na entrevista, ele falando dos apóstolos e falando da morte de cada um, né? Todos aqueles, os 12, eles queriam também ser como Jesus. O que eu quero trazer de metáfora, né? Entre aquele momento e os dias de hoje. As pessoas, elas querem ter sucesso. Elas querem ter alta performance. Elas querem ter dinheiro. Mas elas não querem passar pelo processo. Exato. Elas não querem se esforçar. Elas não querem se sacrificar para ter aquilo. E isso está em todos os âmbitos, que seja profissional, que seja pessoal e que seja religioso. Até aqueles que estão dentro da igreja, que estão buscando, que querem ter um encontro verdadeiro com Jesus, eles querem ter o poder de um profeta, né? De ter uma visão, de curar pessoas, como Jesus falou, né, que iríamos fazer até mais do que ele, ok, mas não querem passar pela cruz. Não. E quando se imagina, quando se vê, quando se assiste, aquele momento ali diz, meu Deus, como assim? Que amor é esse? Né? Então, quando a gente faz esse paralelo entre as pessoas queriam o Messias, queriam que ele viesse para salvar elas, mas elas não queriam passar pelo processo, elas não queriam passar pela cruz, elas não queriam ser apedrejadas. Mas muita gente joga pedra em Pedro. Sim. Quando Pedro negou Jesus. Mas será que, estando no lugar de Pedro, vendo toda aquela todo aquele sacrifício que Jesus estava passando, sendo crucificado, um prego entrando ali na sua mão, você sendo furado, uma coroa de espinho, você sendo açoitado, e ali você ter a oportunidade, não, você ter a decisão de dizer assim, eu sou um seguidor dele e passar pela mesma coisa, ou eu fico calado? Porque é muito fácil julgar. Né? O julgamento, apontar o dedo para outras pessoas é muito fácil, mas estando na posição de Pedro. E aí eu vou jogar essa pergunta para você, porque a grande maioria das pessoas não se colocam nessa posição. E você, literalmente, está na posição de Pedro. Né? Você está na posição de Pedro como ator, você esteve na posição de Jesus, né? E aí eu fico imaginando que, até como um cristão que você porque sempre a gente tem a compaixão com o outro, Sim. né? Imaginando que, porque Jesus já tinha perdoado Pedro antes mesmo de Pedro negar ele, né? Então, já imaginando como Pedro olhando, vendo tudo isso acontecendo comigo, né? Eu entendo ele negar. Então, eu faço essa pergunta para você. Quando você vê essa cena de Pedro negando, qual o sentimento que veio assim? Eita. É um sentimento assim de medo, misturado com medo, incerteza, e quando ele depara com a frente, ele vê realmente todo o erro que ele fez de ter negado uma coisa que já tinha sido falado para ele que ele iria fazer, e mesmo assim ele dizendo que iria proteger,
ele fez com tudo isso. Mas isso é um medo de passar por uma questão que ele estava vendo que Jesus estava passando. Então, isso às vezes retrata, como você falou, muita questão de igreja, de pessoa, de você tá. Eu não consigo nem encontrar uma palavra para poder definir isso. Né? Você, um medo tão gigantesco que é melhor eu dizer não do que eu poder enfrentar um caminho que eu possa estar trilhando em cima de espinhos, de areia, de pedras, de fogo, para que eu possa conseguir aquele destino que é o que realmente Deus quer com a gente. É. E aí eu vou trazer para os dias de hoje. Olha só, às vezes a gente vê uma mãe defendendo um filho alcoólatra, Sim. o ladrão, né? A gente vê, às vezes, um pai, ele protegendo a esposa de algo errado que ela, de repente, faz. Uhum. E quando a gente vê isso, não, mas é família, é sangue. Isso é entendível, né? Mas quando a gente traz para uma história de Pedro, né, uma história como essa, é muito fácil atirar uma pedra. Ou então, trazendo novamente para a história de uma mãe que às vezes acolhe um filho, coloca dentro de casa, mesmo sabendo que ele está errado, mesmo sabendo que ele pratica coisas erradas, ou drogas, bebidas, o que seja. E as pessoas pegam e dizem assim, mas se você continuar fazendo isso, você vai só incentivar cada vez mais que ele continue no erro, Não é? né? Mas como uma mãe pode negar um filho? E como uma mãe pode entregar um filho? Então, se a gente fizer um paralelo, sabe? É além disso, porque é mais do que um filho, é você mesmo. É como você dizer assim, não, pode cortar aqui minha mão. Mas eu não pedaço de vou. você, né? Eu não vou entregar, eu não vou falar, eu não vou dizer. É a nossa humanidade, a nossa alma pecaminosa que nós temos.